Everett Hurk, pesquisador referência na área de mecânica das rochas, ele publicou uma série de ábacos que permite a obtenção do fator de segurança de taludes em rocha de modo simples, rápido, com resultados bastante satisfatórios. Ele apresenta 6 situações para rupturas planas e mais 6 situações para a ruptura circular. Nós aqui nesse vídeo vamos nos restringir apenas às rupturas planas. Portanto, nesse próximo slide, então, são apresentadas 6 situações propostas por Everett Hurk. Como pode ser visto aqui, existe sempre uma relação entre a função ângulo de talude x e a função altura de talude y. A cada uma dessas situações é apresentada uma equação que a representa. A equação é essa aqui. Como aqui nessa figura o tamanho da fonte ficou muito pequena, eu reproduzi essas mesmas equações aqui no formato maior para que seja mais visível. Portanto, a gente pode combinar cada um desses quadros que representa a função ângulo de talude x com cada um dos quadros que representa a função altura de talude y. Exemplo. Esse quadro A aqui, que é uma situação de talude drenado, eu posso combinar com qualquer uma das situações representadas pelos quadro B, que é uma situação que o talude se apresenta sem fenda de tração, pelo quadro D, que é um talude que representa fenda de tração seca, e posso também combinar com o quadro F, que é uma situação em que o talude se encontra com uma fenda de tração preenchida por água. Ou seja, eu sempre vou correlacionar uma situação da função ângulo de talude x com a situação da função altura de talude y. Bom, isso vai me permitir 9 combinações possíveis entre as funções ângulo de talude x e altura de talude y. E essas combinações, elas são consideradas suficientes para cobrir as situações mais importantes que poderão surgir no caso de taludes em rocha. Muito bem, agora, identificada a situação, então, que se encontra o talude, calcula-se o valor da função de talude x e a função altura do talude y, e em seguida lança esses valores no ábaco do Everett Hurk, obtendo-se dessa forma o valor do fator de segurança. E esse aqui é o ábaco do Everett Hurk. Como a gente pode verificar aqui, nesse eixo do x, a gente lança o valor calculado da função ângulo de talude x. E aqui no eixo y, a gente lança o valor calculado correspondente à função altura de talude y. Esses dois valores eles vão se encontrar aqui em um determinado ponto, e é só seguir, então, uma dessas curvas e se obter o valor do fator de segurança aqui em cima. Vamos, então, um exemplo para fixar melhor essa informação. Esse exemplo foi apresentado pelo próprio Everett Hurk, foi editado pela Associação Paulista de Geologia Aplicada, foi tradução número 4, no iníciozinho da década de 70, mais precisamente em 1972, isso eu me lembro bem. O exemplo aqui se refere a um talude de 50 pés, portanto algo em torno de 15 metros, escavado em rocha, inclinação aqui de 80 graus, com uma descontinuidade suscetível a deslizamento inclinada a 50 graus. Ensaio de cisalhamento nas juntas transversais forneceram um ângulo de atrito de 30 graus. São fornecidos também os valores de coesão e peso específico. As posições das fendas de tração atrás da crista de talude, incluindo a sua extensão, além também da informação de que essa fenda de tração é preenchida por água durante chuvas intensas. O valor do ângulo de atrito adotado foi de 40 graus, que foi a somatória do ângulo de atrito da descontinuidade, que era 30 graus, com o ângulo de atrito da rugosidade. Comparando-se agora a realidade de campo com as 6 situações propostas por Hurk, verificamos que a função ângulo de talude x ele pode ser obtido por meio do quadro E, ou seja, fluxo horizontal de água, e a função altura de talude y deve ser obtida pelo meio do quadro F, cuja fenda de tração é preenchida com água. Ou seja, trata-se dessas duas situações aqui. Agora, calculando-se, portanto, os valores x e y, obtemos o valor da função
ângulo de talude de x igual a 42,4 e o valor da função altura de talude de y igual a 35. Lançando-se agora esses valores no ábaco, chega-se ao valor do fator de segurança de 0,65. O cálculo realizado para esse mesmo talude, utilizando dos métodos convencionais, chegou-se ao valor do fator de segurança igual a 0,676, ou seja, é praticamente o mesmo resultado. Agora, eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui. Os resultados encontrados em diversas situações onde foram utilizados esses árbitros mostraram que as diferenças obtidas em relação aos métodos convencionais são totalmente aceitáveis para a maioria das aplicações em engenharia. Agora, ressalva-se que, em se tratando de um talude crítico, sobretudo relativamente à segurança pessoal, ou outro motivo qualquer que classifique o talude como talude especial, é recomendável análises mais detalhadas com a devida aplicação dos métodos convencionais de cálculo de estabilidade de taludes. Portanto, apenas reforçando, não se advoga aqui a generalizada substituição dos cálculos convencionais por esses ábacos propostos por Everett Huck. De maneira nenhuma. O que se coloca aqui é que muitas vezes os parâmetros de resistências adotados em um cálculo convencional não estão devidamente consistidos. E isso é uma realidade. E existem situações em que é demandada uma certa rapidez das aplicações. Nesses casos, a utilização desses ábacos podem ser assim, muito bem utilizados. Bom, pessoal, no início desse vídeo eu falei, inclusive, que eu não ia fazer nenhuma consideração a respeito de rupturas circulares, né? Mas eu estou apresentando aqui essas 6 situações consideradas aqui para rupturas circulares e seu respectivo ábaco, para quem quiser fazer um teste, né, ou até mesmo utilizar. É isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui é apenas uma pequena contribuição nessa área de geologia de engenharia. Eu particularmente achei o assunto extremamente interessante, pouquíssimo divulgado. Ainda não vi essa abordagem desses ábacos em canto nenhum, né, a não ser nessa tradução número 4, que foi editada pela Associação Paulista de Geologia Aplicada. Portanto, muitíssimo obrigado a todos.